Beleza, então, gente, boa tarde. Hoje a gente começa um outro capítulo, um novo capítulo, que é o capítulo 7, sobre vibrações cristalinas. Até agora, tudo que a gente falou, a gente tem considerado o modelo de íons estáticos, né? E isso nos levou bastante longe em algumas propriedades dos sólidos, principalmente nas propriedades eletrônicas. Mas é claro que isso não é tudo, né? Em algum momento é importante levar em consideração que os núcleos ou os íons, eles têm a possibilidade de se movimentar também, tá, ok? Então isso nos dá dá origem a alguns fenômenos que obviamente não são explicados pela aproximação de íons estáticos, tá? Tem vários desses fenômenos. A gente pode citar aqui, por exemplo, o calor específico, que a gente já falou disso, né? No caso de metais, a gente tinha visto que o calor específico tinha um termo linear, que era devido aos elétrons, entre aspas, elétrons livres, né? E um termo cúbico, tá? Que a gente tinha argumentado na época que tinha a ver com exatamente as vibrações dos núcleos, tá? Então, a explicação desse termo tem que levar em conta, de alguma forma, a vibração dos núcleos. É um dos resultados que a gente vai chegar no final desse capítulo. No caso de isolantes, inclusive esse termo nuclear está presente, de vibração dos núcleos, né? E tem também uma contribuição eletrônica para o calor específico, que vai com a energia do gap do isolante sobre 2kBt, ou seja, não importa muito esse resultado agora, mas tem também um termo que é exatamente proporcional ao cubo da temperatura, que é o termo devido às vibrações, tá? Então esse seria o calor específico para isolantes. Ou seja, tanto para metais como para isolantes, sempre tem essa contribuição cúbica no calor específico, tá? Então isso é uma coisa. Uma outra coisa que o modelo de núcleos estáticos não explica é a expansão térmica, né? Isso é por razões óbvias, né? Para você descrever que um sólido se expande, né, quando eu aumento a temperatura, a maioria dos sólidos, né, se comporta dessa maneira, eu não posso considerar um modelo de íons estáticos, tá? E um outro fenômeno, para dar de exemplo, né, é a condutividade térmica. Dos sólidos, né? Isso de maneira bem semelhante ao que ocorre com o calor específico. No calor específico, a gente tinha duas contribuições aqui para o calor específico, dos elétrons e dos íons. Para a condutividade térmica é a mesma coisa. Eu posso conduzir calor pelos elétrons, na verdade a gente descreveu isso no capítulo passado, mas eu posso também conduzir calor pelo movimento vibratório dos núcleos, tá? E isso então enfim, uma outra coisa que o modelo de íons estáticos não explica, né? Em particular, nesse slide aqui, a gente está vendo que em alguns casos, apesar de eu ter dito na aula passada que metais eram bons condutores de calor, isso em geral é verdade, né, para a maioria dos casos, mas também tem alguns isolantes que são muito bons condutores de calor por causa desse movimento de vibração que a gente vai começar a descrever na aula de hoje. Então, aqui nesse gráfico tem a condutividade térmica de diamante e do cobre, né? O cobre é um metal, o diamante é um isolante. Você realmente vê, no caso, a condutividade térmica do diamante é muito maior que a do cobre, tá? Por causa desse efeito vibratório. A gente está acostumado a pegar os metais e sentir gelado, né? Porque eles extraem calor rápido da nossa mão. Mas se você conseguir pegar um diamante também na mão, né, que é mais difícil, você vai também sentir esse efeito, né? Quer dizer, a condutividade térmica dele é muito alta, tá? Então, beleza. Isso é uma justificativa para a gente iniciar esse capítulo sobre o estudo das vibrações cristalinas.
E a gente vai começar, essa era a sessão 7.1 da apostila de introdução, e a gente começa o nosso estudo mais formal das vibrações cristalinas pela chamada aproximação harmônica. E o início dessa descrição da aproximação harmônica, ela vai ser feita por um modelo, um exemplo muito simples, tá? Que é o oscilador harmônico acoplado, que são apenas duas massas e 3 molas, como a gente vai ver. E que, se vocês entenderem tudo que vocês precisam entender de física da aula de hoje, está contido no oscilador harmônico duplo, oscilador harmônico acoplado, tá? A gente só vai generalizar o caso do oscilador harmônico duplo acoplado, que são duas massas, por caso de N massas. Ok? Então a gente vai começar isso com um exemplo. Que é o oscilador harmônico acoplado. Possivelmente vocês já viram a solução desse problema em mecânica clássica, talvez, né? Então, a ideia o sistema é esse aqui. Então, eu tenho duas massas. Por simplicidade, eu vou dizer que eles têm o mesmo valor da massa, M. Tá? Mas a gente já vai ver na aula de hoje que isso é muito fácil de generalizar para o caso onde as massas possam ser diferentes. E eu tenho 3 molas. E também eu vou supor que as 3 molas têm a mesma constante de mola K. Mais uma vez, isso também é fácil de ser generalizado para o caso mais geral. Tá? E vamos tentar, então, entender as vibrações, as oscilações desse sistema. Okay? Bom, eu vou chamar esse eixo de meu eixo X. Esse vai ser um oscilador acoplado em apenas uma dimensão. E eu vou dizer que essa massa à esquerda, que eu vou chamar de massa 1, ela tem uma posição de equilíbrio que eu vou chamar x1, 0, que é a posição de equilíbrio da massa 1. E a massa 2, ela vai estar numa posição de equilíbrio x2 de 0. Aqui eu já estou aos poucos introduzindo a notação que eu vou usar daqui a pouco para o caso mais geral. Essa, então, é a situação de equilíbrio. E se elas forem colocadas nessa posição, as massas vão estar em repouso, vão ficar em repouso para sempre ali. Tá? Mas, em geral, elas vão poder se deslocar do equilíbrio. Tá? E o deslocamento a partir do equilíbrio, eu vou chamar para a massa 1 de U1, a coordenada U1, e para a massa 2 eu vou chamar de U2. Certo? São deslocamentos a partir da posição de equilíbrio. Tá? Beleza. Então, vamos escrever a energia total desse sistema. A energia total vai ser a soma de energia cinética mais energia potencial, onde a energia cinética é a soma das energias cinéticas da massa 1, 1 meio de m, U1 ponto, né, a velocidade da massa 1 ao quadrado, mais 1 meio de m, U2 ponto, quer dizer, deu 2dt ao quadrado. Tá? Então, isso é a energia cinética. E a energia potencial, que é a que a gente vai trabalhar mais com ela na aula de hoje, vai estar associada à energia potencial elástica. Né? Como eu tenho 3 molas, ela vai estar associada à compressão ou à expansão dessas 3 molas, certo? Então, a primeira mola, eu vou ter um termo que é 1 meio de K U1 ao quadrado. A segunda mola é 1 meio de K U2 ao quadrado. E a terceira mola é o quê? K menos 2. 1 meio de K U1 menos U2 ao quadrado, certo?
claro isso? Então, essa é a energia potencial. Eu vou expandir essa energia potencial só para escrever ela de uma forma um pouquinho diferente. Isso vai ficar... Ah, não, acho que não foi essa porta, não. Ah, tá. Bom, isso vai ficar K, o 1 ao quadrado, né? Porque eu vou pegar esse 1 meio, vai ter um 1 meio de K, 1 ao quadrado dessa outra aqui também. Mais K, o 2 ao quadrado. Menos K, o 1, o 2. Tá claro isso? Então essa é a energia potencial do sistema, escrita em termos desses pequenos deslocamentos a partir da posição do equilíbrio, o 1 e o 2. Beleza. Vamos olhar agora para as forças. Tá? A força na massa 1 e a força na massa 2. A força... Então, olhando agora para as forças. A força na massa 1, que eu vou chamar de F1, é lei de Hooke, né? Aplicada à massa 1. Tá? Então, a massa 1 pode sofrer força por essa mola da esquerda ou pela mola que acopla as duas. Certo? Então, vai ser menos K, o 1. E esse outro termo, se vocês repararem, vai ser menos K, o 1 menos o 2. Concorda? Porque se os dois deslocamentos forem iguais, o 1 e o 2, essa mola não vai estar nem comprimida nem esticada, então ela não vai exercer força sobre a massa 1. Essa é a força F1. E de maneira análoga, a força F2 é menos K, o 2, é a contribuição da mola da direita, e um outro termo que é menos K, o 2 menos o 1, que é a contribuição da mola central. Certo? Essa é a força da massa 2. Tá? Tudo tranquilo até agora? Beleza. Agora eu vou começar a introduzir uma notação que pode não ser muito familiar a vocês, mas que é bom a gente introduzir nesse exemplo simples com duas massas, que aí quando a gente chegar no exemplo de um sólido, que são 3N massas, vai ficar simples de vocês entenderem. Eu vou combinar essas duas forças, apesar delas atuarem em corpos diferentes, eu vou combiná-las como se fossem componentes de um vetor. Tá? F1 e F2 eu vou combinar e eu vou chamar de F, um vetor de duas componentes, F1 e F2. Tá? Isso é uma notação vetorial que eu estou usando aqui. Da mesma maneira, eu vou combinar os dois deslocamentos, o 1 e o 2, a partir do equilíbrio, como sendo também um vetor, o vetor de deslocamento, que tem duas componentes, o 1 e o 2. Tá? Eu digo que essa é uma notação não muito usual, porque normalmente a gente pensa num vetor como uma quantidade, ou a velocidade, ou a posição, ou a força, associada a uma única partícula, certo? Aqui eu estou combinando forças e deslocamentos em partículas diferentes. Tá? Mas é uma notação que vai nos ajudar muito, que vai tornar muito mais simples a descrição do caso da aproximação harmônica de um sólido. É claro isso? Se vocês repararem, quando eu faço essa descrição, essas duas equações para força podem ser escritas como uma equação de um vetor igual uma matriz vezes um outro vetor. Tá? Se vocês repararem, eu posso escrever esse conjunto de duas equações, que são equações que em princípio eu teria que resolver para achar o movimento desse oscilador. Repara que eles são osciladores harmônicos acoplados, ou seja, eles misturam as coordenadas do 1 e o 2. Deixa eu combinar que vai ficar mais claro essa matriz. Aqui, ó, menos 2K, o 1, mais K, o 2. Tá? É a força F1. Isso aqui é K, o 1, menos 2K, o 2. Tá? Então,
essas duas equações equivalem ao produto de uma matriz, que eu vou chamar de φ, eu vou usar esse símbolo esquisito de matriz ou de tensores em engenharia, né? Se usa, mas assim, só para deixar claro que isso é uma matriz vezes um vetor U, onde essa matriz eu consigo explicitamente escrever uma matriz 2 por 2, que é 2K menos K, 2K. Vê se está claro isso. Tá? O sinal de menos veio aqui fora, tá? Beleza. O que parece essa equação para vocês? Exatamente, parece a lei de Hooke generalizada, né? F é igual a menos kx. Em uma dimensão seria F igual a menos kx. Então, a força é a força, U é o deslocamento, e essa matriz φ, ela está fazendo o papel do quê? Da constante de mola, ou constante de força. É por isso que ela tem exatamente o nome de matriz de constante de força. Tá? Essa é chamada matriz de constante de força. MCF, a gente vai usar essa abreviação. Isso seria tipo uma mola se expandindo ou contraindo em múltiplas direções. Exatamente. É a generalização desse caso. A gente já vai ver no caso de um sólido que é exatamente isso que você está fazendo, que está pensando. Essa mola generalizada aqui, ela vai levar em conta os diferentes movimentos relativos das massas e os diferentes átomos que vão estar associados enfim, que vão estar interagindo através dessa matriz de constante de força. Tá? Já vai ficar mais claro. Beleza. Bom, agora eu vou voltar aqui para a minha expressão para energia potencial e também tentar escrever dessa forma concisa aqui. Tá? Eu não vou demonstrar isso porque isso é álgebra, basicamente, mas acho que vai ficar claro que nessa nova anotação que eu introduzir, a energia potencial, e também por analogia, né, com a energia potencial do oscilador harmônico, né, que é 1/2 de kx2, aqui vai ficar 1/2 de U φ U. Onde aqui eu vou deixar explícito que esse U é U transposto, né, o transposto de U. Tá? Então, isso aqui é igual, de fato, né, a esse produto de um vetor linha, que tem as coordenadas U1 e U2 dos deslocamentos. Essa matriz de constante de força, que é a matriz 2 por 2. E um vetor coluna, que é o mesmo U1 e U2, tá? Os mesmos deslocamentos. Eu acho que não é... Bom, a gente pode fazer essa conta, né? Vamos fazer essa conta. Isso aqui vai ficar 1/2, tá? U1, U2. O que é essa matriz vezes esse vetor? Então, 2K U1 menos K U2. E aqui vai ficar menos K U1 mais 2K U2. Certo? E fazendo mais uma vez esse outro produto, vai ficar 1/2. E aí vai ficar esse escalar, né? Que é 2K U1 ao quadrado menos K U1 U2. 2K1 ao quadrado menos K1 U2, menos K1 U2 de novo, mais 2K U2 ao quadrado. Certo?
que é exatamente Ku1 ao quadrado mais Ku2 ao quadrado menos Ku1 ao 2. Tá? Porque o 1 meio cancela com o fator 2 que vai aparecer ali. Tá? Então eu acabei de mostrar, eu encontrei exatamente a mesma expressão para a energia total, a energia potencial, desculpa, em função dos deslocamentos que eu tinha encontrado anteriormente. Então, de fato, essa forma para a energia potencial, ela está de acordo com o que eu esperava. Tá? E, como eu falei, isso é análogo ao caso do oscilador harmônico simples em uma dimensão, 1 meio de kx ao quadrado. Né? É a analogia disso aí para o caso de dois osciladores. Tá? E aqui, mais uma vez, a minha interpretação do φ como constante de força se aplica nesse caso também. Tá claro aí, gente? Beleza. Tem uma outra maneira interessante de eu escrever essa matriz de constante de força. Se você reparar bem, é como a matriz das derivadas segundas da energia potencial. Tá? Esse φ que eu escrevi dessa forma, repara que isso é igual 2K. O que é 2K? É a derivada segunda da energia potencial com relação à coordenada U1. Tá? Então essa matriz ela pode ser escrita dessa forma: D2U, DU1, 2. Os termos fora da diagonal vão ficar D2U, DU1, DU2, se você perceber. Aqui D2U, DU2, DU1, para ficar simétrica. Tá? Mas em geral esses termos vão ser iguais, porque não depende da ordem da derivada. E esse outro termo da diagonal, D2U, DU2 ao quadrado. Tá? Então essa é uma outra maneira de escrever a matriz de constante de força. Lembrando, também funciona a analogia com o oscilador harmônico simples, porque a constante de força é de fato a derivada segunda da energia potencial com relação ao deslocamento. Tá? E por isso essa matriz de constante de força ganha mais dois nomes, que é a matriz, pode ser chamada também matriz de derivadas segundas, ou tem um outro nome, alguém sabe? Matriz hessiana. É matriz hessiana, também tem essa nomenclatura. Tá claro? E repara o seguinte: eu posso também, levando em consideração que a força é a derivada, é menos a derivada da energia potencial com relação ao deslocamento, tá? Então, F1, por exemplo, né? ou Fi é menos DUI, tá? Essa é por definição a força no átomo I. Tá? Eu posso escrever essa matriz de uma outra forma que também vai ser muito útil para a gente, não envolvendo derivadas segundas da energia potencial, mas envolvendo derivadas primeiras da força. Tá? Então vou escrever essa expressão também, que vai ser importante para a gente. Tá? Então tem uma outra forma de escrever a matriz de constante de força, como menos dF1 du1 menos dF1 du2 e aqui embaixo menos dF2 du1 menos dF2 du2. Todas essas derivadas calculadas na posição de equilíbrio. Tá? Tanto a derivada primeira ali como a derivada segunda aqui está implícito, que são todas calculadas na posição de equilíbrio, que eu vou identificar como zero aqui. Certo?
Beleza. Então esse é o meu problema escrito em termos das energias. Tá? Agora eu quero resolver esse problema. Tá? Achar a dinâmica do sistema. É um problema que não é tão simples quanto o oscilador harmônico simples, porque é um oscilador harmônico acoplado, né? E eu torno ele igual em simplicidade ao oscilador harmônico simples se eu conseguir desacoplar essas equações. Tá? Desacoplar essas equações, uma maneira de proceder é fazer uma mudança de coordenadas, tá? Para as chamadas coordenadas normais do sistema. Tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Vou desacoplar as equações. Essas coordenadas normais seriam os autovetores, né? Isso, exatamente. Vão ser exatamente os autovetores dessa matriz hessiana, matriz de constante de força. Tá? Desacoplar as equações fazendo por uma mudança de coordenadas. E as novas coordenadas que eu vou precisar para exatamente desacoplar essas equações são as chamadas coordenadas dos modos normais. Tá? No caso geral, como o Felipe falou, essas coordenadas são encontradas a partir dos autovetores dessa matriz aqui. Tá? Então eu vou pular essa parte, que é basicamente álgebra, que é diagonalizar uma matriz 2×2, e eu vou dar para vocês essas coordenadas. Mas tem uma maneira física de eu saber de cara quais são as coordenadas nos modos normais nesse sistema simples. Alguém pode antever quais seriam? Exatamente. São as coordenadas onde elas oscilam juntos ou quando elas oscilam em oposição de fase. Tá? Então, a primeira coordenada eu vou chamar de Q1. Vou usar essa normalização, que não é padrão, mas também pode ser usado. É 1 sobre raiz de 2, o 1 mais o 2. Que, se vocês repararem, são as coordenadas a menos de uma constante do centro de massa. E a outra coordenada, Q2, 1 sobre raiz de 2, o 1 menos o 2, que é a coordenada relativa. Né? Então, isso é bem geral, que vocês já devem ter visto outras vezes. Né? Uma maneira padrão de você resolver o problema de duas partículas é fazer essa mudança de coordenadas para a coordenada do centro de massa e para a coordenada relativa. Tá? Então eu não vou fazer essa álgebra aqui, eu já estou dando a resposta para vocês, quais são esses modos normais, né? E vamos ver como é que a gente reescreve agora a energia potencial em função dessas novas coordenadas. No fundo, a coordenada do centro de massa seria 1 meio de 1 mais o 2, e a coordenada relativa não teria 1 raiz de 2, seria 1 menos o 2. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Só eu vou optar por essa maneira mais simétrica aqui. Então, a partir dessa mudança de coordenadas, a minha energia potencial... Né? Aí que entra a álgebra, tá? Eu teria que substituir aqui, enfim... Mas eu vou pular essa parte. Mas dá para ver que vai ficar 1 meio desse novo vetor Q, né, que é Q1, Q2, transposto. Essa nova matriz que nas coordenadas, nas novas coordenadas, fica diagonal. Tá? E ela fica diagonal exatamente com autovalores K e 3K. Tá? Isso é o que sairia da solução do problema de autovalores. Tá? Os autovalores são K e 3K. Também dá para entender fisicamente por que é K e 3K, né? Olhando, eu já acabei de apagar aqui.
mas olha, pensando nas duas molas, né? Na coordenada Q1, no movimento associado à coordenada Q1, onde as duas massas vibram assim, repara que a mola central ela está sempre relaxada, ela não está nunca esticada nem comprimida. Tá? Então é como se o sistema efetivamente estivesse desacoplado. Tá? Tanto a massa U1 quanto a massa U2, elas vão estar sob ação só de uma mola com constante K. Ao passo que quando elas oscilam em oposição de fase, as três molas estão sendo simultaneamente esticadas ou comprimidas. Okay? Por isso que a constante de mola associada a essa coordenada relativa é 3K. Certo? Tá claro isso? Tá. Mas se vocês não acreditarem, vocês vão lá, diagonalizam e vocês vão encontrar isso aí. Vai. Oi. A gente está sabendo que está fazendo os átomos que são clássicos. Desculpa, desculpa não, é você que chegou atrasado, mas eu não estou trabalhando com os átomos ainda. Eu estou resolvendo um modelo simplificado que vai ser mais simples para a gente analisar o caso do oscilador harmônico, enfim, dos fônons, das vibrações cristalinas, que é simplesmente o oscilador harmônico acoplado. Tá? Estou resolvendo esse sisteminha clássico. Tá? Mas você tem razão. Quando eu falar dos átomos, eu também, de certa maneira, vou estar numa aproximação clássica aqui, nessas duas primeiras aulas. Nas próximas duas aulas, eu vou introduzir mecânica quântica e eu vou quantizar os osciladores harmônicos que vão sair daí. Tá? Então, a descrição quântica vai vir mais para frente. Tá bom? Por enquanto, pensa como se fossem clássicos. Tá? Beleza. Bom, vamos usar essa expressão então, né? E isso me permite escrever a energia potencial. Vamos lá, é 1/2, né? Aqui vai ficar Q1, Q2, vetor linha. Essa matriz diagonal, vezes o Q1, Q2, vetor coluna. E vai ficar simplesmente KQ1, 3KQ2, né? Eu fiz o produto da matriz pelo vetor. E quando eu faço esse outro produto que restou aí, vai ficar 1/2 de KQ1 ao quadrado, mais 1/2 de 3KQ2 ao quadrado. Tá? É isso que eu quis dizer quando eu falei que as equações iam se desacoplar. Repara que essa versão para a energia potencial não tem os termos cruzados, como tinha aqui, por exemplo. Entendeu? Ficou só os termos quadrado de Q1, quadrado de Q2. Então parecem dois osciladores harmônicos desacoplados. Um com constante de mola K e o outro com constante de mola 3K. Tá? É isso que eu quis dizer como desacoplar os osciladores, a partir dessa mudança de coordenadas. Bom, isso é só a energia potencial. Eu poderia, é um pouco de álgebra, não custaria nada, mas só iria tomar o nosso tempo. Eu vou falar para vocês vão acreditar, que a energia cinética não muda por essa mudança de coordenadas. Tá? Então, o termo de energia cinética, que antes era 1/2 de m U1 ponto ao quadrado, mais 1/2 de m U2 ponto ao quadrado, continua sendo 1/2 de m Q1 ponto ao quadrado mais 1/2 de m Q2 ponto ao quadrado. Tá? Acreditem em mim, tá bom? Mas vocês podem verificar, é só fazer a mudança de coordenadas. Então, essa seria a energia cinética. De modo que a energia total, então, eu posso escrever de uma forma muito interessante. Ao final desse exercício, a energia total fica sendo 1/2 de m Q1 ponto ao quadrado mais 1/2 de m ω1 ao quadrado, que é a frequência do primeiro oscilador, Q1 ao quadrado, mais 1/2 de m Q2 ponto ao quadrado mais 1/2 de m ω2 ao quadrado, Q2 ao quadrado. Tá? Então, claramente agora eu vejo que eu tenho dois osciladores
desacoplados. O primeiro com frequência ômega 1 é igual a raiz de K sobre M. E o segundo com frequência ômega 2 é igual a raiz de 3K sobre M. Então, antes eu tinha massas acopladas, cada partícula estava acoplada com a outra. Agora eu tenho modos normais desacoplados. Então, o sistema vibra nos modos normais com uma frequência bem definida, dependendo se eu tenho o primeiro modo normal ou o segundo modo normal, e de uma forma desacoplada com os outros modos normais. Tá? Se eu inicio o meu movimento em um modo normal, ele nunca vai sair daquele modo normal. Posso pensar dessa maneira. Tá ok? Tá claro isso? Beleza. Todo mundo entendeu esse exemplo, né? Com duas molas, duas massas, 3 molas? Então agora a gente vai generalizar isso para o caso de N osciladores. Na verdade, 3N osciladores são N átomos em 3 dimensões. Tá? Mas a gente tendo entendido fisicamente o que acontece nesse caso simples vai nos ajudar bastante. As massas devem ser iguais. Não, agora eu vou generalizar e eu vou poder ter massas diferentes. Tá? Ok. Então vamos pensar no nosso sistema real agora. Agora eu tenho num sólido, né? Eu vou ter N células unitárias, que eu vou indicar cada uma delas pelo vetor da rede de Bravais R. Tá? Cada célula unitária vai ter um número P inteiro de átomos na base, ou átomos por célula unitária. E a posição de cada um desses P átomos vão ser indicadas por vetores da base tal, como a gente já está acostumado. Tá? De modo que o número total de átomos que eu tenho N átomos. Total. Né? Então, onde N é igual ao produto, né, do número de células unitárias vezes o número de átomos da base. N céu vezes... Tá ok? Esse é o sistema que eu estou considerando. Tá. Então, para descrever a dinâmica desse sistema, eu vou precisar olhar para o vetor posição de cada um desses átomos como função do tempo. Tá? Então, o vetor posição ele vai carregar vários índices. Né? É um vetor R, que vai ter um índice Rzão e um índice tal, que vão identificar qual átomo exatamente ao qual ele está associado. E ele, em geral, vai ter uma independência temporal. Tá? E é um vetor no espaço tridimensional. Então, é um vetor de 3 coordenadas. Tá? Eu vou já chamar as coordenadas x, y, z pelo índice genérico alfa. Então, alfa vai significar coordenada x cartesiana, x, y ou z. Já vai aparecer aí na nossa descrição. Então, repara que eu generalizei agora o meu oscilador harmônico para antes, no exemplo que eu considerei, era um oscilador harmônico duplo. Agora são 3N osciladores harmônicos acoplados. Por que 3N? Porque eu tenho N átomos, mas é em 3 dimensões. Então, eu tenho oscilações associadas às coordenadas x, y ou z. Tá? Então, é um conjunto, como se fosse um conjunto de 3N osciladores.
a gente já viu aqui, uma quantidade que vai ser crucial na minha descrição vai ser a energia potencial, certo? A energia potencial agora vai ser uma função dessas três n coordenadas. Então eu vou ter uma energia potencial que é o conjunto de todas as posições R do cristal, né? E esse conjunto de posições indica todos esses índices, né? Rzão e tal, né? É o conjunto de R. Tá? E agora, também de uma maneira semelhante ao que eu fiz no caso anterior, eu vou considerar pequenos deslocamentos dos átomos a partir das suas posições de equilíbrio. Ok? Deixa eu fazer um desenho para mostrar como isso funciona. Eu vou expandir agora a energia potencial em pequenos deslocamentos a partir da posição de equilíbrio. Então, deixa eu desenhar aqui o meu cristal. As posições de equilíbrio, eu vou indicar por essas bolinhas aqui vazias. Aqui é um exemplo de uma rede quadrada. Então, se eu chamo aqui da minha origem 0, né? Cada posição atômica, a partir de uma certa origem, é designada por um vetor que eu vou chamar de R0, é a posição de equilíbrio, onde R0 nada mais é do que R mais tal. Tá? Então, o R0 associado a um vetor, a uma posição R tal, nada mais é do que R mais tal. O R e o tal não vão mudar no tempo. Eles são vetores fixos no tempo que vão apenas indicar as posições de equilíbrio de cada átomo. Tá? Então, essas são as posições de equilíbrio. Agora eu vou supor, ou vou permitir, que cada um desses átomos, de fato, esteja deslocado por um certo vetor U a partir da sua posição de equilíbrio. Então, esse átomo especificamente, né, está deslocado dessa forma, esse é o meu vetorzinho U, mas todos os outros também vão poder estar deslocados. Né? Então, o que eu estou desenhando como bolinha cheia aqui são os diferentes U's os diferentes deslocamentos das posições de equilíbrio para cada um dos átomos. De modo, então, que a posição num certo instante t qualquer do átomo R tal, que é identificado pelos dois vetores R tal, vai ser o R0 de R tal, que não depende do tempo, mais um pequeno deslocamento, esse sim vai poder depender do tempo, o de R tal, que pode ser uma função do tempo. Tá claro isso, gente? Bom. Aqui um comentário. Eu vou querer que esses deslocamentos sejam pequenos, tá? Esses são chamados pequenos deslocamentos em relação à posição de equilíbrio. O que significa pequeno? Pequeno em relação ao quê? Bom, certamente pequenos em relação ao parâmetro de rede A. Certo? Se isso aqui é o parâmetro de rede do meu cristal, eu vou exigir que o módulo de U, para todo U,
tenha que ser muito menor do que A. Isso para que cada átomo não perca a sua identidade, digamos assim, né? Ele lembre de em qual sítio ele estava anteriormente. Tá? Isso é o mesmo dizer fisicamente que eu não estou considerando processos onde os átomos saem por aí, né, de qualquer maneira, que seria um processo de fusão do cristal, de transformar o sólido em um líquido. Tá? Se eu estou descrevendo vibrações de um sólido, eu tenho que considerar que eu tenho pequenos deslocamentos em relação à distância entre átomos, que é A. Os átomos vibram em relação à posição de equilíbrio, mas nunca perdem a identidade, ou seja, a posição original, que eles estavam a temperatura zero, digamos assim. Mas a aproximação de pequenos deslocamentos tem um argumento matemático, na verdade, que é no que a gente está fazendo aqui, que é a aproximação harmônica, definida de uma maneira muito pragmática, como sendo os deslocamentos em que a aproximação harmônica funciona. Tá? Onde eu vou poder fazer expansões da energia potencial, mantendo apenas termos quadráticos nos U's, nos deslocamentos. Tá? De uma maneira pragmática, é assim que funciona. É verdade sempre? Não. Né? Isso só vai ser verdade no caso real para temperaturas pequenas. Eu ainda vou poder ter sólidos, quer dizer, sem precisar fundir para um líquido, mas eu ainda vou poder ter sólidos executando movimentos de vibração, mas longe da aproximação harmônica, se eu tiver temperaturas muito altas. Mas não é esse tipo de problema que eu estou querendo descrever no momento. Ok? Beleza. Tá, a minha notação está um pouco carregada no momento, né? E eu vou simplificar essa notação de uma maneira semelhante ao que eu fiz no início da aula para o oscilador harmônico acoplado. Tá? Eu vou condensar todos esses vetores de deslocamento num único vetor coluna. Tá? E a mesma coisa a gente vai poder fazer para os outros vetores R, R0 e mais para frente para o vetor força. Tá? Então, para usar uma notação mais concisa, eu vou chamar esse vetor, eu vou descrever um único vetor coluna R com 3n entradas, com 3n coordenadas, né? Onde aqui vai estar, enfim, R1, R2, de uma maneira genérica, Rmi, até R3n. Por que 3n? Porque são os n átomos e as três coordenadas cartesianas x, y, z. Tá? Então, se você pensar, a primeira é o átomo 1, coordenada x, átomo 1, coordenada y, átomo 1, coordenada z, e aí, átomo 2x, 2y, 2z, até dar 3n. Vai ser esse R de T. Tá? Da mesma maneira, o R0 vai ser um único vetorzão R1 0, etc. Rmi 0, etc. R3n de 0, vai carregar as posições de equilíbrio. E os deslocamentos U também vão ser vetores de 3n coordenadas. U1, U2, etc. Em geral, UMI, U3n. Ok? Então, vou usar essa notação mais concisa aí. Então, não vou precisar ficar carregando esse índice Rzão e θ para todo lado. Tá? E lembrando, então, que a coordenada cartesiana alfa também está embutida ali. Tá? Então, o alfa, na verdade, o Mi, na verdade, é um superíndice, né, que carrega informação sobre a posição R e tal e a coordenada cartesiana alfa do átomo em questão. Tá? Tá claro isso? Beleza.
nessa notação mais concisa, então, aquela equação, né, fica simplesmente R de t é igual a R0 mais U de t. Tá? Lembrando, então, que agora não são mais vetores de 3 coordenadas, mas sim vetores de 3n coordenadas. Tá? Ok. Agora eu vou fazer uma expansão da minha energia potencial nesses pequenos deslocamentos U a partir da posição de equilíbrio. Tá? E é de fato uma expansão de Taylor. Né? Só que é uma expansão de Taylor em 3n coordenadas, no espaço vetorial de 3n coordenadas. Tá? Então, meu U de R, que é o U de R0 mais Uzinho, né? Fazendo essa expansão em Taylor, é o U de R0, né? Energia potencial na posição de equilíbrio, mas aí vai ter um termo de primeira ordem que é U escalar gradiente de U calculado no equilíbrio, e um termo de segunda ordem que é 1/2 de U escalar gradiente ao quadrado, atuando em U, na energia potencial também no equilíbrio, mais 3 pontinhos. Eu poderia ir ordens mais altas, né? Mas no espírito da aproximação harmônica, eu vou truncar a minha expansão de Taylor no termo quadrático no deslocamento. Tá? Isso é a expansão de Taylor no espaço vetorial de 3n coordenadas, de dimensões quaisquer. Tá? Vocês podem olhar nos livros de cálculo essa expressão que vocês vão ver lá. Bom, vamos olhar então cada um desses termos. Primeiro termo, U nas posições de equilíbrio é simplesmente U zero. Né? É a energia potencial em equilíbrio, quando os átomos estão parados na posição de equilíbrio. Tá? Então eu vou chamar isso de energia de equilíbrio. É uma constante que não vai nos interessar muito. Ok. E esse segundo termo? Vocês já devem ter visto isso, já sabem quanto vai dar, né? Vai dar quanto? Vai dar 0, né? Esse termo aqui. Por que vai dar 0? A gente está calculando em torno da posição de equilíbrio. Na posição de equilíbrio, as forças são 0, né? A derivada é 0. Tá? Então, é isso aqui. Isso aqui vai dar 0. Explicitamente, se você quisesse calcular, né, seria o U 1 du1 calculado no equilíbrio mais o 2 du2, etc., calculado no equilíbrio. Cada um desses termos é 0, porque, repara, a força, né, isso aqui é derivada da energia potencial em relação a um certo deslocamento, que na posição de equilíbrio é 0. Tá? É a força no átomo 1 no equilíbrio, por definição de equilíbrio, é 0. Tá? Então, esse segundo termo, ele é 0. O que nos sobra, então, o terceiro termo, que é justamente o termo quadrático, que é o termo interessante para a gente. Tá? E vamos, então, olhar ele em mais detalhe. Ok?
Então esse termo aqui é 1/2 gradiente ao quadrado atuando em U, explicitamente vai ser 1/2 esse troço que eu botei ali, ó, U1 du1 mais U2 du2 mais etc. Duas vezes, né? U1 du1 mais U2 du2, etc. Isso atuando na energia potencial U, na posição de equilíbrio. Tá? Essa é a definição disso aqui. Tá claro isso? E você repara que isso aí vai ter termos diagonais e termos cruzados. Termos que vão combinar o 1, o 2, o 2, são termos diagonais, e termos que vão combinar o 1, o 2, o 1, o 3, termos cruzados. Tá? Então vão ser derivadas segundas, sempre derivadas segundas da energia potencial, mas que vão misturar coordenadas e o mi, o ni em geral. Ok? Então, assim, combinando isso tudo, eu posso escrever todos esses termos da seguinte forma: 1/2 de um somatório mi indo de 1 até 3n, e um outro índice genérico ni indo de 1 também até 3n, e essa forma interessante, o mi, e aqui d2u d1mi d1mi, calculado no equilíbrio, uni. Todo mundo percebeu como eu vim daqui para cá? Eu só reescrevi esses vários termos na forma de um somatório duplo. Tá? O somatório duplo vai conter todos esses termos que estão nesse produto aqui. Certo? Mas tem uma forma ainda mais elegante e concisa de escrever esse somatório duplo, que a gente já viu na aula de hoje. Como é que é? Isso daí é a matriz hessiana. Isso é a matriz. Isso vão ser elementos de uma matriz. Isso aqui é exatamente o produto de uma matriz por um vetor por outro vetor transposto. Certo? Então, isso aqui nada mais é do que 1/2 de U produto com φ produto com U onde essa matriz φ é exatamente a que eu escrevi antes para o caso, a generalização do que eu escrevi antes para o caso de duas partículas, agora com um espaço de 3n coordenadas. Tá? Então essa é a matriz de constante de força, MCF, exatamente com a mesma interpretação que eu tinha antes. Então o elemento de matriz dela, φ mini, é a derivada segunda da energia potencial em relação aos pequenos deslocamentos. Aí repara, deslocamento do átomo e na direção, né? Porque o índice μ carrega informação sobre o átomo, R e tal, e a direção do deslocamento x, y ou z. Tá? Então, a derivada segunda em relação ao átomo direção μ e átomo direção μ. Tudo isso calculado em equilíbrio. O transposto aqui. Nas notas de aula, eu até não uso esse transposto,
porque está mais ou menos implícito, que tem que ser, porque isso aqui tem que ser um escalar, então tem que ser um transposto. Mas tudo bem, é uma boa sugestão deixar explícito. Tá? Então isso é a matriz de constantes de força para um sólido. Então φ agora é uma matriz 3n por 3n. Que a gente vai ter que lidar com ela. Aí já começam os problemas, né? No problema de duas partículas, eu mostrei para vocês já que para saber as frequências de vibração são os autovalores da matriz de constantes de força. Aqui está parecendo que eu vou ter que diagonalizar uma matriz de 3n por 3n, né? Onde n é 10 a 23. Tá? Então, vamos com calma que a gente chega lá. A gente vai chegar resolver esse problema da mesma maneira que a gente resolveu o problema eletrônico. Tá? A partir de transformadas de Fourier. Mas vamos já chegar nisso daí. Beleza. Então, escrita dessa maneira, a aproximação harmônica fica de uma maneira super elegante, né, e concisa. Então, a energia potencial, como função das coordenadas R, que podem ser funções do tempo, né, dependente do tempo, vai ser uma energia de equilíbrio U0 mais 1 meio de U transposto φ U. Tá? Isso é o que a gente chama de aproximação harmônica para o sólido. E o zero pode ser zero? O zero a gente pode considerar como zero, como uma constante que a gente pode dizer que é zero. Vocês veem o problema de pequenas oscilações em mecânica, não? Que basicamente é esse o problema. Em mecânica clássica, vocês chegam a ver? A gente viu para 2 osciladores, Dois talvez osciladores. 3 no máximo. Não, mas porque tem uma formulação que é basicamente essa do problema de pequenas oscilações em mecânica analítica, mecânica... Não sei se vocês chegam a ver. Bom, enfim. De modos normais, sim. Modos normais. Né? Beleza. Para ir adiante, agora deixa eu definir a força também, para completar a nossa analogia com o caso anterior. Vamos olhar para a força. A força também. Então, a força vai ser uma força em cada átomo e nas direções cartesianas x, y, z. Então, a força também vai ter um índice μ, que é idêntico a esse. Né? Vai ter uma identidade que é em qual átomo que eu quero calcular a força e em qual direção cartesiana. Tá? Então, eu também vou definir um vetor força, F, que é um vetor de 3n coordenadas, F1, F2, etc. em geral, Fm até F de 3n. Tá? E a relação entre a força... Bom, a força é a derivada da energia potencial em relação ao deslocamento, né? Então, a força Fm é menos du duzinho μ. Certo? Por definição, tá? Então, a partir dessa definição, eu posso escrever de uma outra maneira o elemento de matriz da matriz hessiana como derivada da força em relação ao deslocamento. Então, F μ é menos dF μ d uni. Tá? Então, isso me produz uma visão pictórica interessante do meu problema, que é a seguinte. Então, pensa que eu tenho átomos numa rede.
sei lá. É como se cada par de átomos estivesse ligado por uma certa molinha, uma mola, cuja constante de mola é F-min. Tá? A gente sabe que os átomos não estão ligados por molas, mas isso dá a ideia da interação de um átomo com um outro átomo que pode estar distante ou próximo, tanto faz. Mas é uma mola um pouco interessante essa mola, porque essa mola carrega informação sobre a direção dos deslocamentos e das forças. Tá? Então, essa constante de mola ela é a razão entre a força que é exercida num certo átomo μ, então esse aqui é um átomo μ, depois que eu faço um certo deslocamento no átomo ou direção, né, Ni. Tá? Então, se eu pensar nessa derivada como uma aproximação entre a razão da variação da força no átomo direção μ, depois que eu faço um deslocamento no outro átomo direção Ni, tá? Eu tenho essa interpretação aqui. Ou seja, eu pego esse átomo Ni, eu realizo um pequeno deslocamento dele, sei lá, delta U, numa certa direção, e aí esse deslocamento ele vai perturbar o sistema todo, né? Ele vai gerar forças em todos os outros átomos, inclusive nele mesmo. Tá? Agora, se eu olho especificamente para a força no átomo μ, numa outra direção, que, por exemplo, eu botei aqui vertical, mas pode ser qualquer direção, eu vou ter uma força nesse cara, delta F μ, tá? A partir desse deslocamento. Então, a razão entre essas duas quantidades, com sinal menos, delta F μ por delta U Ni, é exatamente essa constante de força, Φ-min. Tá? Essa é a interpretação física disso. Fisicamente, a gente espera que essa constante de força ela decaia com a distância. Né? É localidade, é um princípio da localidade. Quer dizer, mudanças que eu faço bem longe não devem afetar a força num certo átomo. Tá? Se eu faço perturbações bem longe dele. Então a gente espera fisicamente que essa matriz de constante de força, os elementos dela decaiam com a distância. Né? Então isso já é, assim, do ponto de vista computacional, já é uma maneira que as pessoas usam para calcular essa matriz. Né? Nem todos muitos desses elementos vão ser nulos, porque vão envolver átomos que estão muito longe uns dos outros. Tá? Então é uma matriz que vai ter vários zeros, digamos assim. E essa mola, obviamente, é uma mola porque essa analogia com a aproximação harmônica, mas fisicamente a gente sabe que não tem nenhuma mola. Tem os elétrons ali, que eles é que intermediam, né, essa interação, como a gente viu no primeiro capítulo de coesão cristalina. Então tem um potencial interatômico efetivo que é mediado por elétrons que dá origem a essa interação. Oi? Essa matriz é simétrica? É simétrica, já vou falar das propriedades dela, tá? Mas já dá para ver que ela é simétrica por essa derivada segunda aqui. Ó. A ordem das derivadas não importa. Então, Φ-min é igual a Φ-ni. Tá? Ela vai ser simétrica. Ela é um bom ponto. Ok. Tá. Bom, então, em termos essa força, eu posso também escrever como eu fiz no caso do exemplo do início da aula. É uma derivada da energia potencial em relação ao vetorzinho U. Tá? É exatamente isso aqui, só que agora em notação vetorial. Tá? E eu posso escrever também como menos a lei de Hooke agora. Né? É exatamente o mesmo resultado que eu mostrei no caso de duas partículas, que dá para generalizar
para o caso de 3n coordenadas. Tá? Se vocês quiserem, vocês podem demonstrar essa equação a partir da definição envolvendo as derivadas. É bem simples, então não vou fazer aqui não. Mas, por analogia ao caso que eu considerei antes, né, fica mais ou menos claro. Tá? Então, isso aqui é a lei de Hooke para um sólido. Beleza. Tá, então, a Ana já tocou num ponto importante, que são propriedades da matriz hessiana, ou matriz constante de força. Tá? Vamos ver duas propriedades interessantes que têm a ver com simetrias do problema. Né? Propriedades de φ. A primeira, como já foi dito, é que φ é simétrico. Ou seja, o elemento de matriz φ μ é igual ao elemento de matriz φ μ. Tá? Isso, como eu falei antes, tem a ver com a ordem das derivadas segundas aqui. Tá? Isso porque D2U, DUMI, DUNI é D2U, DUNI, DUNI. Matematicamente é isso. Mas fisicamente é interessante olhar isso aqui, né? Que às vezes é uma coisa não é trivial de perceber fisicamente. O que significa essa simetria? Olhando essa equação aqui e olhando essa figura. Como se fosse a terceira lei de Newton. Não é bem a terceira lei de Newton. É um pouco diferente disso. Significa que a terceira lei de Newton envolve duas forças. A força que um faz é menos a força que... A força de um átomo 1 no 2 é menos a força do átomo 2 no 1. Aqui envolve força e deslocamento. Tá? Então, a terceira lei de Newton vai dar origem a outra simetria que eu já vou discutir. Mas essa simetria aqui significa que φ∈ é a força no átomo μ quando eu fiz um deslocamento no átomo Ni. Ela ser igual a φ∈ significa que se eu realizasse o deslocamento no átomo μ direção vertical, eu daria uma força no átomo Ni direção horizontal, cuja razão ia ser igual entre as duas coisas. Não é uma coisa trivial, não. Matematicamente é trivial, mas fisicamente, visualizar isso, né, perceber isso não é tão simples. Ou é? Para mim não é. Não. Beleza. Então essa é a primeira propriedade de simetria. A segunda propriedade é chamada regra de soma acústica. Que aí tem a ver com a terceira lei de Newton. Por que ela se chama regra de soma acústica? A gente vai ver na aula que vem. Tá? Porque a gente vai ver que tem a ver com o fato de alguns modos do sólido estarem associados à propagação do som, né? E que eles vão ter certas propriedades. Quando a frequência tende a zero, eles têm energia zero. Tá? A gente vai ver por que se chama regra de soma acústica mais claramente na aula que vem. Tá? Mas, do ponto de vista da matriz de constante de força, essa simetria significa que a soma dos elementos de uma linha ou de uma coluna da matriz é zero. Ok? A soma dos elementos de φ em uma linha ou coluna, tanto faz, né? Porque a gente acabou de ver que é simétrico, né? É igual a zero. Matematicamente, então a soma Mi de φ μ
é igual a zero. Qualquer que seja μ. Tá? Desculpa, qualquer que seja n. Tá? Bom, tem duas maneiras de ver isso fisicamente. As duas maneiras envolvem eu olhar para essa definição da força aqui. Tá? Vamos trabalhar com essa definição da força. Então, F, o conjunto das forças, F, é menos φ vezes o conjunto dos deslocamentos U. Agora, vamos pensar numa situação física que é o seguinte. Eu pego todos os átomos do meu cristal e desloco todos eles por um mesmo deslocamento na mesma direção, D. Faço um deslocamento D em todos eles. D na mesma direção, tá? Coordenada X, por exemplo. Igual. Tá? Certamente é um deslocamento possível, concorda? Mas qual deve ser a força nesse caso? Entre eles. A força em todos os átomos vai ser zero. Por quê? Porque não vai ter deslocamento relativo de um para o outro. Exatamente. O deslocamento relativo é zero. Eu só fiz uma translação do cristal todo, né? Então, como as forças surgem exatamente por causa da mudança dos deslocamentos relativos entre os átomos, essa força tem que ser zero. Concorda? Então, vamos olhar matematicamente como é que é isso. Então, eu pego uma força, num caso de deslocamento constante, então vai ser a minha matriz φ vezes um vetor coluna que tem o mesmo valor em todas as entradas, D, né? Em todas as entradas. Eu estou botando uma força, na verdade, na diagonal XYZ em todos os átomos, mas vai funcionar em qualquer caso, tá? Tá claro isso? Agora, eu posso fazer esse produto, o que vai dar esse produto? Vai ser menos D, um outro vetor coluna, que vai ser exatamente a soma das linhas, né? Φ1, 1, mais Φ1, 2, etc. Né? Aqui vai ser Φ2, 1, mais Φ2, 2, etc. Em cada linha aqui vai aparecer de fato a soma dos elementos da matriz constante de força. Isso tem que ser igual a zero. Então, o vetor força tem que ser igual a zero, zero, etc. Zero. Tá? Então, isso mostra que a soma dos elementos de todas as linhas é igual a zero dessa matriz. Tá? Agora, tem Oi. Mas essa matriz, você pode diagonalizar ela. Uhum. Mas aí, Não fiz isso ainda, mas eu vou fazer daqui a pouco. Mas aí, se for assim, vai continuar valendo isso, né? A soma dos elementos também está ali, também eu vou ter que dar zero. Ou não? Não, porque os elementos, quando eu faço ela diagonal, os elementos vão ser são as frequências, os autovalores dela. A soma dos elementos de linhas de uma matriz não se preserva quando eu diagonalizo. O traço se preserva. Mas a soma dos elementos de uma linha ou de uma coluna, não. Uma outra maneira de ver isso é, como você falou, a terceira lei de Newton. Como é que eu vejo isso na forma da terceira lei de Newton? O que é a terceira lei de Newton? Vamos pensar agora num caso diferente desse aqui. Em vez de fazer o mesmo deslocamento para todos os átomos, eu vou pegar só um átomo e deslocar. Tá? Ele vai sentir uma força restauradora. Essa força restauradora, ela é causada por quem? Por todos os outros átomos do sistema. Certo? Então a soma de todos os outros átomos do sistema, pela terceira lei de Newton, vai ser menos a força que esse cara sofreu quando eu fiz o deslocamento.
Está claro isso? Como o sistema é fechado, quer dizer, a força que um átomo sofre tem que ser causada por todos os outros átomos com os quais ele está interagindo. Tá? Então vamos olhar essa situação aqui. Vamos supor que eu mais uma vez, olhando essa equação aqui, para o caso particular, em que o meu deslocamento agora ele é igual a um certo deslocamento D, num certo átomo, numa certa direção, e 0, 0, 0, 0 em todos os outros, certo? O resultado disso são forças, tá? Então isso vai dar a força nele, a força nos vizinhos, etc. Então vai ser um elemento de matriz, coluna, menos D, meu φ1, φ1,2, etc. φ, sei lá, 3n, não, 3n. Esse é o resultado do... fiz errado. É φ1, φ2,1, etc. Até φ3n. Tá? É o resultado do produto dessa matriz por esse vetor D. Então, isso é, por definição, a força restauradora no átomo 1 e a força nos outros átomos, F2, etc., F3n. Certo? Que a soma dessas forças todas tem que dar zero pela terceira lei de Newton. A soma de todas essas entradas aqui tem que dar zero. Então a soma dos elementos de matriz de uma linha ou coluna tem que dar zero. Tá? Então, isso implica como pela terceira lei de Newton a soma em μ de Fμ tem que ser igual a zero, então isso quer dizer então que a soma em μ de, sei lá, φμ tem que ser igual a zero. Quer dizer, eu fiz μ igual a 1 nesse caso, né? Mas eu poderia ter escolhido fazer o deslocamento em qualquer átomo de direção e obteria o mesmo resultado. Tá? Então essa é mais uma maneira de ver pela terceira lei de Newton que a soma de todos os elementos de uma linha ou de uma coluna da matriz de constante de força é zero. Tá claro aí, gente? Beleza, então formulamos o problema, né, de um sólido com pequenas vibrações dentro da aproximação harmônica. Então agora vamos, como a gente fez no nosso caso simplificado no início da aula, vamos procurar os modos normais desse problema. Vou tentar diagonalizar essa matriz. Para tratar dos modos normais, agora eu vou dar um passo atrás na minha notação concisa que eu tinha antes e vou tornar ela um pouco menos concisa, tá bom? Eu vou voltar a colocar os índices R e tal, né, que designam os átomos, nos vetores U, nos vetores de deslocamento. Tá? Então, mudando um pouco a notação, tá? Só toma cuidado agora com essa mudança de notação. É a única maneira da gente prosseguir no momento. O que eu vou estar chamando de vetor U agora é um vetor de 3 coordenadas agora, não mais de 3n coordenadas. Então, é um vetor de 3 coordenadas para cada um dos R e tal, para cada um dos átomos que são designados por R e tal. Tá? E ele vai ser uma função do tempo. Então,
são um vetor de 3 coordenadas. Vetores de 3 coordenadas x, y, z. Então, explicitamente, em termos das coordenadas cartesianas, se você quiser, é o R tal x de t, x chapéu, mais o R tal y, função do tempo, y chapéu, mais o R tal z, que depende do tempo, z chapéu. Tá? Então, esse é esse vetor de deslocamento. Ok. Vamos olhar a equação do movimento agora. A equação do movimento para esse deslocamento genérico U. Para uma das coordenadas, o R tal alfa. Tá? Então, segundo a lei de Newton, agora a notação vai ficar um pouco complicada, mas lembra sempre do problema simples que a gente resolveu no início da aula. É exatamente aquilo, só a notação que fica um pouco mais complicada para levar em conta toda a complicação que a gente vai introduzir. Agora, os átomos podem ter massas diferentes, por exemplo. Tá? A massa do átomo depende basicamente de tal, concorda? Depende do vetor da base para aquele átomo. Não depende do R, depende do tal. Tá? Para todas as células unitárias, se eu pegar o mesmo tal, eu vou ter átomos da mesma base. Tá? Então, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração vai ser massa, que é a função de tal, U, dois pontos, coordenada R, tal, alfa. Tá? Peguei uma das coordenadas x, y, z, MA, é igual a força. Agora, a força, eu vou usar isso aqui. Tá? Então, vai ser menos o produto da matriz de constante de força vezes o deslocamento. Então, lembra, eu estou fazendo agora o produto de uma matriz por um vetor, mas estou pegando uma componente específica dele, que é o alfa. Tá? Então, vai ser um somatório por todos os R', tal', alfa', do meu φ coordenado, o elemento de matriz da matriz dinâmica entre o átomo na coordenada R, tal, alfa, φ de R, tal, alfa, vírgula, R', tal', alfa', e o deslocamento U, R', tal', alfa'. Isso é o produto de uma matriz por um vetor, só que usando essa notação um pouquinho mais complicada. E eu queria saber se todo mundo entendeu isso. Os índices da matriz φ eram μ e μ, lembra? Esse é o nosso μ antigo. Esse é o nosso μ antigo. Esses índices μ e μ, eles na verdade eram, como eu falei, superíndices que carregavam todas essas informações. A posição, R tal, e a coordenada cartesiana alfa. Se eu tenho que pegar o elemento entre dois índices de μ e μ, eu tenho que pegar R tal alfa, R', tal', alfa', concorda? Então, esse é o produto de uma matriz por um vetor. Eu estou usando isso aqui como uma força, né? Tá? Eu estou dizendo que força é igual a massa vezes aceleração.
Oi. A massa de cada átomo pode mudar. A massa de cada átomo vai depender de tal, pode mudar. Então, pegando a equação de movimento para um átomo na posição R tal alfa, a massa depende de tal, depende de que tipo de átomo ele é dentro de uma célula unitária. Tá? Então essa é a minha equação de movimento. Agora eu vou fazer um ansatz, então uma proposta para o U. Tá? Eu sei, obviamente, que vai dar certo, mas a gente, assim, por já ter lidado com esse problema algumas vezes, né, nesse curso, a gente sabe que é sempre uma boa ideia pensar que os modos normais vão estar associados a ondas com certo vetor de onda K no meu cristal. E eu também sei, a partir do exemplo que eu calculei antes, que cada modo normal vai vibrar com uma frequência bem definida, ômega, que vai depender desse vetor de onda K. Tá? Então, a proposta que eu vou fazer é que o meu U, vetor U, R, tal, alfa, a dependência dele com R, com tal, com alfa e com o tempo, tá? Vai ser uma soma. Vou botar esse fator 1 sobre a raiz da massa, que vai ficar claro o que ele vai aparecer aqui, essa normalização. Mas eu vou dizer que ele é uma soma de modos normais, cada modo normal associado a um vetor de onda K. Tá? E aqui eu vou ter algumas coisas. Aqui eu vou ter um vetor epsilon, que vai depender de tal e de K, que é o chamado vetor de polarização, e uma onda plana, E elevado a I, K escalar R, ficou muito, não coube nessa linha, só um segundo. Vamos voltar aqui. U de R, tal, como função do tempo, é 1 sobre raiz de M tal, uma soma de modos normais, uma soma em K, S de K, epsilon de K, tal, é elevado a I, ondas planas, K escalar R, menos ômega, vai ser uma função de K, geral, T. Essa é a minha proposta. Tá? Se ela é boa ou não, vamos ver se ela é uma solução substituindo uma equação. Mas a partir de tudo que a gente viu para elétrons, é um pouco razoável que isso seja dessa forma. Desculpa, aqui é um Rzão. Tá? K escalar Rzão. O que significa aqui? Esse epsilon é o vetor, chamado vetor de polarização, que, como o próprio nome diz, ele dá uma ideia da direção em que os átomos estão vibrando. Tá? É também um vetor de 3 coordenadas, x, y, z, assim como o U é um vetor de 3 coordenadas, x, y, z. Mas ele tem uma forma interessante, ele depende só de tal, ele não depende de Rzão, não depende de qual célula unitária. Então, essa minha proposta está dizendo que todos os átomos equivalentes, né, com o mesmo tal, mesmo que eles estejam em diferentes células unitárias, diferentes valores de R, eles estão oscilando na mesma direção. Certo? Mas eles podem ter fases diferentes, dadas por esse fator E elevado a K escalar R. Como se fosse uma onda mesmo. Né? Então, uma onda no espaço, cada vetor com uma certa fase diferente, mas a direção da vibração de cada átomo é igual. Tá? Isso depende só de tal.
Então, E elevado a IK escalar R vai dar a diferença de fase das oscilações do mesmo átomo, de átomos equivalentes, distantes um do outro, pelo vetor da rede Bravais R. E aqui é a dependência temporal usual que eu espero ter no movimento harmônico, né? A gente sabe que o problema do oscilador harmônico tem que dar uma dependência harmônica no tempo. Então eu já coloquei essa dependência ali. Tá? Então isso aqui tem tudo para dar certo, concorda? Tem tudo para dar certo. Agora vamos substituir nessa equação e ver se dá certo. Tá? Então esses são os chamados modos normais. Quer dizer, cada um desses elementos da soma em K, né, eu posso escrever esse U de R tal, em função do tempo, eu escrevi como uma soma em modos normais. A soma em K de tudo que está aqui dentro é o meu Q, né? Lembra do Q do problema de duas partículas? São os modos normais agora aqui. Tá? Esse Q de K e tal, né? E do tempo também. Então, o deslocamento, de uma forma mais genérica, né? O deslocamento... Desculpa, aqui não tem. Aqui tem tal, sim. Dedicar tal. Vou botar o ausência aqui embaixo. Tá? Então, o deslocamento mais geral dos átomos quando eles executam uma vibração no cristal está sendo decomposto aqui como uma soma de modos normais. É isso que eu estou fazendo. Tá? Cada modo normal associado a uma frequência, enfim, um vetor de onda K e uma frequência ômega de K. Então o que eu vou substituir agora é, nessa equação aqui, eu vou olhar, eu vou substituir o Q. Tá? Em vez de U, eu vou botar Q. Eu vou ver qual é a equação de movimento para um modo normal. Tá? Eu tenho uma constante multiplicador, porque na minha mente deveria ser uma combinação linear. Você tem razão. O caso mais geral é uma combinação linear aqui com certos coeficientes. C de K e tal. Tá. Mas eu vou, assim, bypassar esse problema. Eu vou olhar agora só para a equação de movimento para um modo normal. Então é isso. Então, o que eu escrevi como Q de K tal, função do tempo, explicitamente meu modo normal é 1 sobre raiz de m tal, sobrou ali, né? O vetor de polarização é K de tal, e é elevado a I K escalar Rzão menos ômega de K vezes... Oi. Por que desapareceu o subíndice alfa? Ah, não tinha. É porque isso é o vetor, né? Quando eu levo o vetor aqui, já é em 3 coordenadas, x, y, z. Quando eu botar aqui, ele vai voltar. Tá? Eu vou olhar para cada componente alfa separadamente. Tá. São os componentes no espaço, né? Com os componentes cartesianos do Q, ou do U, tanto faz. Tá? Ou do epsilon. O epsilon também é um vetor de 3 coordenadas cartesianas. Então. Antes disso, esse vetor de onda K é o mesmo vetor de onda do problema eletrônico. Tá? Eu já fiz isso 2 vezes, então não vou fazer de novo. Usando condições de contorno periódicas, lembra? Então eu posso mostrar que K
é um vetor real e ele tem que ser exatamente, enfim, aquelas mesmas condições que eu mostrei para o problema eletrônico. Tá? Ele é quantizado em n sobre nzão, número de células unitárias em certas direções, B1, B2, B3. É o mesmo K, vetor de onda, do problema eletrônico. E ele também vai existir dentro da primeira zona de Brillouin. Tá? É exatamente o mesmo vetor de onda. Tá? Então, isso eu esqueci de falar, o vetor de onda K pertence à primeira zona de Brillouin. Tá? Na apostila eu faço isso de uma maneira um pouco mais elaborada, mas aqui, como a aula já está acabando, eu vou deixar para vocês lerem isso daí. Beleza. Então vamos lá. Vamos substituir nessa expressão, tá? Para achar a equação do movimento para o vetor de polarização, em última análise. Tá? Então vamos lá. Então m tal eu estou substituindo aqui o 2 pontos, por quê? Né? Quando eu tomo a derivada segunda no tempo, vai descer o menos ômega ao quadrado, concorda? Então, menos ômega ao quadrado de K. Aí tem 1 sobre raiz quadrada de m tal no denominador. Aí o resto fica tudo igual. Epsilon de tal K. Eu vou um pouco rápido aqui, porque a gente está só com 5 minutos, tá? E elevado a I K escalar R. E vai ficar um E elevado a I ômega T que vai cancelar em toda a equação. Tá? Eu já vou deixar ele de fora. Tá ok? Então isso é o que eu tenho do lado esquerdo dessa equação. Do lado direito vai ficar uma coisa bem complicada, que é igual a menos soma em R', tal', alfa', meu elemento de matriz, da matriz de constante de força, entre R, tal, alfa e R', tal', alfa'. E aqui eu vou substituir, em vez de U, eu vou olhar para o Q. Só que é o Q de R', o Q de tal', alfa'. Né? R', tal', alfa'. Então vai ser, vamos lá, no denominador, a massa agora é M de tal'. Certo? E aqui o epsilon de tal'. O K é o mesmo. Eu estou olhando para um modo normal. Aqui vai ficar E elevado a I K escalar R'. Certo? E o E elevado a I ômega T cancela. Tá? É isso que eu tenho. Simplificando, o sinal menos cancela de um lado e do outro. Vai ficar ômega ao quadrado. Eu sei que ômega depende de K, só para não ficar carregando esse K para lá e para cá, eu vou deixar só ômega ao quadrado. Aqui ficou raiz quadrada de m tal. Tudo bem. Vai ficar aqui embaixo no denominador. Vai ficar E de tal K. Desculpa, aqui tem uma coordenada alfa, tá? Estou olhando para a componente alfa do deslocamento, tá bom? E aqui a componente alfa'. Então, E de tal alfa de K menos somatório em R', tal', alfa', φ R tal alfa
R', tau'L, alfa'. Aqui no denominador fica a raiz quadrada dos produtos das duas massas, m', m'. E esse é elevado a k escalar r que eu tinha do lado esquerdo da equação, eu botei aqui para o lado direito com sinal menos, vai ficar e elevado a i k escalar r menos r'. Tá? Epsilon, faltou o epsilon. Epsilon de tau'L, alfa'. Tá? A notação é bem confusa, mas lembra sempre do problema de duas massas. É a mesma coisa, só que com uma notação um pouco mais confusa. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Está tudo certo, né? Tá? Isso vai ser igual... o menos não está aqui, desculpa. O menos já foi embora. Isso vai ser igual... Eu vou trocar a ordem do somatório aqui. Vou botar o somatório em R'... Desculpa. Em tau'L e alfa' fora. E com isso o meu epsilon também pode estar aqui fora. Bem como as minhas massas, mas as massas eu vou botar dentro por questão de definição, e aqui eu vou botar o meu somatório em R', de φ R tau alfa, R', tau'L, alfa', elevado a i k escalar R menos R. Estamos quase lá. Tá, agora eu vou pegar essa minha anotação que está bem complicada, eu vou simplificá-la um pouco, chamando de um índice I. Eu vou chamar tau alfa, esse conjunto de dois índices de I, e o conjunto de dois índices J, eu vou chamar de tau'L, alfa'. Tá? Então, dessa forma, isso simplifica um pouco. Essa equação fica ômega quadrado, componente I do epsilon é igual a soma em J, soma em tau'L, alfa' é soma em J, da componente J do epsilon vezes o que sobrou aqui, que é a soma em R', φ de R', desculpa, R índice I, tau alfa, R' índice J, tau'L, alfa', é elevado a I, K escalar R menos R'.
Isso aqui está parecendo o quê? A transformada de Fourier da minha matriz de constante de força. Tá? Eu vou chamar isso aqui do elemento IJ de uma outra matriz D de K, que é a chamada matriz dinâmica. De uma maneira grosseira, é a transformada de Fourier da matriz de constante de força. Tem um passo que eu pulei aqui. Oi. Estão aqui dentro. Bem lembrado. Tá, então a matriz dinâmica tem aqui no denominador a raiz quadrada de MI e MJ. Tá? Obrigado. Ok? Um observador mais atento ia ficar um pouco preocupado, porque eu estou somando em R', mas tem um índice R aqui, que parece que sumiu aqui. Tá? Mas é aquela mesma história, eu uso simetria de translação para dizer que esses elementos de matriz de φ só dependem da coordenada relativa R menos R', tá? E não absolutamente de R e R' separadamente. De modo que eu posso fixar o R igual a zero, por exemplo. Tá? E aí some essa dependência em R, e aí a matriz dinâmica fica sem essa dependência em R, como deve ser. Tá? Esse somatório em R' toma conta da dependência em R'. Tá? Desculpa a correria, mas esse resultado é importante chegar no final da aula de hoje, porque isso, mais uma vez, repara, é uma equação de autovalores agora para o vetor de polarização. Eu posso escrever essa equação de uma forma vetorial agora. Ômega ao quadrado. O vetor de polarização E de K é igual ao produto de uma matriz D, que agora é uma matriz 3x3. Olha como o meu problema se simplificou. Matriz dinâmica D de K vezes o epsilon de K. Então, depois que eu fiz essa transformação de Fourier, o meu problema, que era um problema de diagonalização de uma matriz 3n por 3n, que era a matriz de constante de força, se simplificou enormemente para um problema de autovalores de uma matriz 3x3, coordenadas cartesianas x, y, z, tá? Que é a matriz dinâmica. E aqui, olha que interessante, os autovalores da matriz dinâmica são exatamente as frequências ômega de K, né? Eu posso deixar explicitamente que depende de K, são as frequências dos modos normais de vibração do meu sistema. E os vetores de polarização epsilon são os autovetores. Tá? Então, esse é o grande finale da aula de hoje. Né? Resolver o problema dos modos normais no sólido significa, então, resolver um problema de autovalores, né? Aparentemente simples, né? 3x3. Desculpa, né? 3x3 não, porque depende do número de átomos na base do meu cristal. Né? 3x3 seria se eu tivesse um átomo por célula unitária. Tá? Então, os índices I e J são índices que envolvem o número de vetores da base também. Então, é 3x3 se eu tiver um átomo por célula unitária, é 6x6 se eu tiver 2 e assim por diante. Mas, com certeza, é muito menor do que 3n por 3n. Tá? Então, o problema se simplifica enormemente. Tá? Na aula que vem, a gente vai ver algumas aplicações desse formalismo, né, para casos particulares, para casos específicos em uma dimensão, principalmente. Depois a gente vai generalizar para mais dimensões. Tá? Mas vocês reparem que a formulação do problema, né, de vibrações no sólido é, em última análise, muito parecida com o problema de um oscilador harmônico acoplado. Só que agora eu tenho 3N osciladores acoplados. Ok?
Então, é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa passar do tempo, a gente se vê na quarta-feira. Tá?